Sinceramente, eu amei o filme. O filme, ele tem uma beleza poética, uma profundidade, uma sensibilidade muito grande. Ele é um filme de 2018, a produção dele é uma produção espanhola, e ele fala a história de uma moça que vai procurar sua mãe após 35 anos, e que essa mãe tenha abandonado, e ela vai procurar com a proposta de passar 10 dias com essa mãe. E ela não quer dinheiro, ela não quer nada, ela quer apenas passar 10 dias com essa mãe, e essa mãe é riquíssima. Então essa é a trama, e à medida que o filme ele vai sendo construído, à medida que nós vamos assistindo esse filme, nós vamos entendendo todo o processo da trama do filme. Então ele é aquele filme que você não consegue antever nada, e é muito bom isso, porque você prende atenção na questão do suspense, né? Da questão o que é que vai acontecer. Então a primeira pergunta é: o que Kiara quer fazer com esta mãe? Nossa imaginação vai a mil, né? Ela quer matar a mãe, ela quer se vingar dessa mãe, ela quer fazer alguma coisa porque pela falta que essa mãe fez. Então começa toda a história. Então nós temos, né, as duas personagens principais, que é a Kiara, e é uma mulher de 43 anos, né, que ela procura a mãe após ter sido abandonada quando ela tinha 8 anos. E Annabelle é uma mulher madura, bem-sucedida. Ela é conhecida por fazer trabalhos beneficentes, por caridade. Ela é casada com um milionário e tem mais uma filha. Nessas duas personagens é o pano central da trama. O filme começa, né, ele tem muitos simbolismos. E é interessante que a primeira cena que marca, né, que ele abre esse filme, é a cena de duas árvores. São duas árvores que estão sem nenhuma folha, não tem nenhuma folhagem. São duas árvores, né, já bem antigas, para a gente ver pelas outras árvores que são menores do que elas. E as duas árvores, ela tem os troncos separados, mas a parte das ramificações, das folhagens delas e a raiz são entrelaçadas. E eu achei isso fantástico, né? Porque mostra, né, de uma forma simbólica, o caminhar dessas duas mulheres, que ela tem uma união pela raiz das duas, mas durante a vida elas se separaram, e nas alturas, né, acima delas elas são entrelaçadas pela própria vida. A vida faz com que ela se retorne, se reencontre, e essa é a história. Então o filme ele começa com essa simbologia, mostrando já, e é uma cena bem melancólica, porque o filme é um filme melancólico, é um filme de você pensar, de você refletir. E uma das coisas que ele nos faz refletir muito é com relação à mãe, ao amor, né, das mães. Nós, como mães, como nós amamos os nossos filhos, como às vezes nós somos tão falhas. E eu acho que o ponto principal disso tudo é que fala sobre uma maternidade compulsória. Não é um termo muito usual na psicanálise, né? Maternidade compulsória. Mas o que é isso quer dizer? É quando a mulher ela se vê constrangida ou sendo cobrada sempre a ser mãe. A Annabelle, ela não tinha nada de maternal, ela não tinha nada de maternagem. Então ela não tinha, vamos dizer, a vocação ou o dom de ser mãe. Porque nas duas filhas ela abandona. Então é muito interessante a gente ver isso no próprio desenrolar do filme, tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Eu falei da floresta para vocês, que é o símbolo dessas duas mulheres fortes, dos caminhos que se encontram. Uma segunda cena, e aí eu vou colocar aí na ordem, tá? Que elas foram acontecendo. A segunda cena que mostra é o tropeço dessa mulher, é o tropeço de Annabelle. E isso também nos dá a dica de quem é esta mulher, porque ela mostra aquela cena num lugar belíssimo, riquíssimo, luxuoso. Ela está caminhando e de repente ela tropeça, ela sai do prumo. Então isso já nos dá, já aponta para uma personalidade que ela não está totalmente integrada no contexto geral. Existe algo ali de um tropeço, de um cair, existe algo que está fora do compasso.
Não tem o porquê, não teve o porquê ela ter sido, né, aquele tropeço, aquela quase queda que ela teve. Até ela olha pro sapato, não tem nada, tá normal. Não existia nenhum motivo para aquilo acontecer. Mas aquilo acontece com ela. E é como se ela estivesse em um meio e não fizesse parte dele. E é isso também que a Anabel, ela vai mostrar esse vazio, uma falta aqui dentro dela. Ela está sempre em busca de algo, ela está sempre em busca de alcançar alguma coisa, e esse alcançar e esse algo nunca está palpável. Está sempre querendo mais, está sempre buscando mais, ela está sempre insatisfeita. E a própria fisionomia dela, a forma como ela se expressa, a gente vê o enfadonho dela, o cansaço dela. Então, quando ela vai, tem aquela reunião, que ela se encontra com os garçons ali, a filha dela, Kiara, já está no meio. E aí você observa que ela pega um brinquinho, que é um ato de rebeldia. Esse brinquinho tem um significado muito forte, mas vocês só vão saber desse significado aqueles que fazem parte do Telegram, tá? Eu vou deixar algumas coisas aqui suspensas, porque lá no Telegram ele tem um algo a mais, tem um bônusinho a mais, que a gente vai entender exatamente, né, o dia que Kiara foi abandonada, quando ela foi abandonada, o que aconteceu, tá lá no Telegram. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, se inscreve e vai para lá, ok? Então, aquele brinquinho ali tem uma significação muito grande, muito forte. Por isso ele é apresentado, não é só a rebeldia do brinco. Anabel, ela percebe a presença de Kiara. Ali ela já vê Kiara. E durante todo o jantar, Kiara provoca ela o tempo todo. Na questão do vinho, quando ela pede vinho branco, ela coloca o vinho tinto. Ela fica olhando. Então, naquele contexto do jantar, Anabel, ela está preocupada, porque alguma coisa ela pressentiu e ela sentiu da presença. Talvez ela, naquele momento, ela não soubesse ainda quem era. Mas ela sentiu, elas duas tinham uma ligação muito forte, muito forte. E ali nós vamos também conhecer naquele jantar a segunda filha de Anabel, que é uma menina meio rebelde também. Veja que ela entra com os cachorros, ela não tá nem aí com isso. Então passa aquela cena, ela no final, ela se defronta realmente com a Kiara e ela percebe, ela vê quem é Kiara, ela recebe um convite de Kiara para ir se encontrar, elas se encontram. E naquele momento, quando Kiara pede a ela para que ela possa ir junto, o sentimento que eu percebo, talvez, de Anabel ali, seja um sentimento de eu tenho que fazer isso por ela. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir porque eu abandonei. Então é como se tivesse uma culpa e ela precisava reparar esta culpa. Ela precisava de uma certa forma, né, acolher aquela filha que ela nunca acolheu. E aí é quando ela vai para o marido contar ao marido. E aí essa cena ela é muito também simbólica, muito significativa, que no jantar ela está com a roupa, né, de um prata, uma roupa branca. Quando ela vai falar com a filha, ela está de roupa branca. Quando ela está com o marido, ela está de roupa branca, mas ela está com o marido na penumbra. Ela não consegue falar com o marido nas claras. É como se ela estivesse à sombra dela. Ela está no escuro ali, porque ela vai falar algo que é como se fosse uma coisa feia da história dela, por ela ter abandonado aquela filha. E ela conta ao marido que é a filha dela, que ela sabe, porque a filha é igualzinha a ela. Então ele realmente é apaixonado por ela. A gente percebe muito isso, que existe uma paixão muito grande desse marido por ela. Então eles marcam a reunião, elas vão, né, para a reunião. E observe que Anabel não consegue olhar muito para Kiara. E aí é quando Kiara fala que quer ir, que não tem programação nenhuma, apenas ela quer ir. E ela fala, né, foi uma impulsividade. E é uma coisa que me chamou muita atenção. Tanto a Anabel quanto a Kiara, elas falam muito de uma impulsividade, ela fala muito de algo de não ficar, de não aceitar o que está posto. Porque tem algumas coisas da Kiara que ela fala, como é que ela era, que ela esquecia, que ela subia em árvores, ela tinha um jeito meio moleque de fazer as coisas.
E a Annabel, ela tinha muito a questão de a insatisfação, né? Embora que a insatisfação ela tem um pouco de uma estrutura histérica, que pode ser uma neurose histérica, porque ela sentia uma culpa, e a histeria ela traz muito essa questão dessa insatisfação. Mas ela tinha uma questão de impulsividade, de hiperatividade, de sempre buscar algo. E é interessante que mesmo nessa busca de algo, ela conseguiu ficar casada. E até Kiara, lá na frente, ela culpa ela se o marido tinha dinheiro. Então ela conseguiu ficar naquele lugar, se estabilizar. E ela era uma mulher também ambiciosa. Ela queria muito mais. Ela vai falar lá no fim do filme. Eu queria mais. Era muito pouco a minha vida que eu tinha antes. Então, naquele momento em que eles estão fazendo todo aquele acerto, Kiara vai dar a primeira... vai pontuar para nós algo que a gente não espera, que ela diz assim, eu não quero dinheiro, ela renuncia a tudo de dinheiro, ela quer ficar com a mãe. Então, se alguém teve aquela hipótese de dizer, ela está voltando talvez para ter um pouco da herança, ali morreu naquele momento. E a segunda hipótese pode ter ficado, ela quer se vingar dessa mãe ou quer matar essa mãe. Então a gente já vai nessa linha aí, nunca a gente vai imaginar, quer dizer, comigo eu não imaginei realmente que iria acontecer aquilo no final. Eu vou só deixar para falar para o final, embora que a gente dá spoiler aqui o tempo todo, a gente pressupõe que todo mundo já assistiu esse filme, e que não assistiu vai ouvir o spoiler e vai assistir, né, sabendo disso, que é a proposta nossa, mas eu vou falar só no final, né, do que realmente estava para acontecer com Kiara. Então, depois daquela cena que está tudo certo, aí nós vamos perceber e entender como é que Annabel se comporta, ou como Annabel age, né, como mãe. É como a filha caçula. Quando ela está lá, ela e o marido, a filha caçula entra. Não sei se vocês perceberam, ela não beija Annabel, ela só beija o pai. Então ela vai dar um beijo no pai, vai, senta. Ela vai falar, por que vocês estão aqui olhando para o pai? Ela não olha para Annabel. Quando olha, é assim, olha rápido e tira o olhar. E aí tem um momento que a Annabel faz uma pergunta para a Annabel explicar por que ela veio viajar. Quando ela abre a boca, ela chama o garçom. Então a gente percebe que existe uma intolerância. A filha caçula não suporta essa mãe. E a mãe está lá. A Annabel está lá com aquele olhar, né, sempre parado, sempre melancólico, sempre meio que triste, né, naquele momento. E aí a filha, né, sai para fumar. Né, a mãe pede o jantar, ela não aceita. E ela está sempre falando com o pai. É vocês que vão se separar, né? Porque eles querem conversar com ela. Vocês estão doentes. Mas não olha para Annabel. E quando ela sai, que a Annabel vai falar com ela, vai contar. E ela diz, né? Você abandonou, né, a sua filha? Ela diz que sim. E ela discute dela. Como se ela não tivesse cuidado da própria filha. E aí vem com aquilo que nós falamos um pouco no início, né? Dessa questão dessa maternidade, que é tão cobrada às vezes das mulheres, como se fosse algo realmente compulsório. Annabel não tinha vocação nenhuma para ser mãe. Annabel, talvez ela fosse ser mãe pela época, pelo estilo, pela cobrança de uma sociedade em si. Mas o desejo dela não era ser esse. E às vezes pensamos que não ser mãe, uma mulher que não é mãe, não é menos mulher. Ou a mulher que tem para entender a maternidade, para a mulher ser completa tem que ter filho. E não é nada disso. Uma mulher ela vai muito além disso tudo. E aí o que é que acontece? Às vezes a mulher ela tem um filho, ela gera um filho, mas ela não adota esse filho. Porque quando o fato de ter este filho, o fato dela ter gerado, não significa que ela adotou. E a gente trabalha muito isso dentro do consultório. Eu geralmente gosto muitas vezes, quando eu vou trabalhar com conflito de mãe e filho, eu sempre gosto de fazer a pergunta, quando foi que você adotou o seu filho? Quando foi que você conseguiu olhar para ele e dizer, ele é meu? No sentido não meu narcísico, de prender, de aprender, mas no sentido mesmo de dizer assim, de acolhimento, né? Ele faz parte de mim. Porque não é só gerar. Começa a entender que quando há essa adoção, a gente tem esses filhos como se fossem nossos. Porque não é só a questão biológica. Então, Annabel, ela teve 2 filhas e ela conseguiu abandonar as 2 filhas. Ela conseguiu não ter, né, não ter nenhuma expressão de amor, nenhuma expressão de carinho.
Então aquele marido naquele jantar, ele mostra um olhar de carinho com ela, ele mostra um cuidado com ela, mas ela tem algo, sabe, de sempre buscar algo mais. Ela tá muito ligada e presa a essa falta, aquilo que ela quer conseguir, aquilo que ela quer buscar, que ela nunca encontrou, que ela vai confessar. Ela nunca conseguiu preencher a falta. E aí, né, na liberdade poética que nós temos da Associação Livre, eu me perguntei o seguinte, né? Como teria sido também a mãe da Anabel? Sabe, que eu fiquei pensando, a falta, ela está muito ligada ao desamparo, né? Logo aquele início do nascimento da criança, aquilo, ela vai sempre buscar algo que preenchia e que a gente nunca vai realmente preencher. Mas se a gente não teve uma boa maternagem, se essa mãe não ficou próxima de nós, se essa mãe não teve esse acolhimento, essa busca é muito maior. Essa busca é muito mais incessante, é muito mais potencializada por conta dessa maternagem, né, que não nos alcançou. Precisamos ser perfeitos como mães, mas precisamos sim acolher, precisamos sim dar pelo menos o mínimo necessário para que uma criança ele possa sentir esse amor dessa mãe. Então, Anabel, nessa questão de maternidade, ela não tinha nenhum. E aí ela sai, né, vamos sair dessa cena, e ela vai com Kiara para lá para casa. E Kiara mora exatamente no mesmo lugar que ela morou a vida toda. Kiara não sai daquela casa. Ela está como se estivesse presa ali naquele passado, naquele movimento. A casa é exatamente igual a quando a mãe tinha abandonado eles. Não mudou nada, né? Ela é do mesmo jeito. Até o quarto de Kiara é o mesmo de quando ela era criança. E a mãe chega lá e vê a casa tão bem cuidada e pergunta, né, se alguém mora lá, como se fosse um absurdo aquilo. É como se no momento que ela saiu dali, que ela apagou a vida dela, que ela deixou né, riscou aquela vida dela, que dali também acabasse de existir, né, tivesse sido destruído e ele estava intacto do mesmo jeito. Então começa um diálogo. Nós vamos ver o quê? Uma Kiara fria, uma Kiara que quer conhecer até um pouco da mãe naquele jantar. É bem interessante, né? Que naquele jantar ela faz perguntas. E aí, quando ela fala dessa imperatividade dela, que ela foi uma pessoa que estudou, mas não se especializou, foi uma pessoa que buscou, mas que esquecia, não gostava de estudar muito, tinha um jeito meio mais, né, meio mais masculinozinho mesmo, né? Na forma bem grosseira de falar, de ideia de gostar de subir em árvores. Não que isso é só de coisa de meninos, tá? Mas a gente está acostumado a ver menino fazendo isso, não tanto menina, né? Pelo menos alguns casos são mais. Então ela tinha um meio moleque, né, que ela falava sobre isso. E aí quando ela começa a conversar com a mãe, ela acusa ela de que ela deixou ela para ter coisas melhores. E aí ela diz uma coisa tão importante, que ela diz assim, o seu marido escolheu vocês, eles são ricos. Ele fez uma escolha e tratou ela como objeto. Porque ela fala isso no momento que, quando ela pergunta sobre a filha dela, né, que é a irmã de Kiara, essa irmã mais nova, a filha mais nova de Anabel, ela diz, você fala da sua filha como se fosse um objeto, que não fosse nada. Veja, isso é a sensibilidade de Kiara, isso é aquilo que ela sentiu e percebeu dessa mãe, como ela olhava para ela também. E aí ela fala, você escolheu isso para ela, né? E alguém escolheu você. E ela diz que não, que tem uma relação muito boa com o marido. Só que a gente vai saber que ele realmente escolheu Kiara para casar. Aliás, desculpa, ele escolheu Anabel para casar. Foi uma escolha, ele sabia quem era Anabel. E a Anabel conta, né, para Kiara que ninguém sabe da filha. Que ninguém sabia da filha. Ela nunca contou nada a ninguém. É como se ela arriscasse esse passado. Ela não conseguisse falar. E como se nós conseguíssemos realmente colocar um passado embaixo desse tapete e esquecesse dele. Isso não acontece. Sabe? O passado sempre está presentificado. O passado está sempre no dia a dia conosco quando ele não é resolvido. É muito comum a gente ouvir uma frase que diz assim, né? Ah, deixa o passado no passado. Não é assim, a gente, não, deixa o passado no passado. Mas só que esse passado não está passado, está presente. Ele está numa forma presente, numa repetição, ele está presente nas nossas ações e nós nem percebemos isso. Então a gente precisa cuidar desse presente, né? que está retratado, né? Que está vivenciado de uma forma, de uma repetição do passado, para poder deixar ele lá, senão a gente não conseguir deixar ele. Então, naquela conversa ali,
das duas, né? Ela diz que ninguém conhecia ela, ninguém sabia. E logo depois a gente vai saber que o marido sabia sim. O marido investigou sobre Anabel. Ele sabia da existência de Kiara. Ele diz, mas eu nunca procurei conversar com você a esse respeito, porque eu não me sentia confortável, eu não sabia como você ia reagir. E isso eu achei de uma delicadeza. Isso é verdadeiramente uma prova de amor. Então, embora que ele tenha escolhido ela, embora que ele tinha querido ficar com ela, ele quis ficar com ela, mesmo sabendo que ela tinha um passado, que não era um passado tão bonito, do abandono que ela tinha deixado para trás, um marido e uma filha. Mas ele, além de acolher, né, a Anabel, além de aceitar, ele não questionou e nunca perguntou sobre o seu passado. Ele respeitou o tempo dela, o tempo que ela iria chegar para ele e ia falar sobre isso. E até mesmo, no momento que ela falou, né, para ele sobre isso, ele também calou. Ele não falou, eu sabia disso, é isso mesmo. Não, sabe? Ele ficou calado, ele guardou isso para si. Só quando ela pediu perdão a ele. E veja a culpa que Anabel carregava o tempo todo. Ela estava sempre pedindo desculpa. Me perdoa pelo marido. Ela pediu perdão ao marido. Ela pediu perdão ao ex-marido. Ela pedia perdão a Kiara o tempo todo. Isso é um pouquinho dessa estrutura neurótica mesmo da culpa. Ela é neurótica, não tinha para onde correr, porque tinha essa questão de culpa o tempo todo. Então quando ela está ali, então no outro dia, no amanhece o dia, Kiara, ela vai para deixar ela sozinha, né? E aí eu fiquei pensando, ela quer se vingar. Ela mais queria ter a oportunidade era de vivenciar a mãe, ter a oportunidade de ficar junto com essa mãe, de poder sentir essa mãe, coisa que ela nunca teve antes. Eu via uma mãe ausente, mesmo essa mãe, ela ter convivido com essa mãe, desde quando nasceu até 8 anos de idade, era uma mãe que não era tão presente. Porque, lembra dos slides, que vai passando aqueles slides? A gente vê uma menininha pequena, vestidinha de menininha. Mas quando Kiara tinha 8 anos, ela não tinha vestidinho de menininha. Ela tinha um vestidinho mais masculino. E a mãe era muito feminina. E a gente vê como destoa isso, né? A mãe, quando ela vai para lá com aquelas roupas, né? Todas, né? Roupas ricas, né? Roupas luxuosas e femininas. E Kiara simples, de bota, de casaco, galocha, estava lá. Então, essa era a Kiara que a mãe, quando a mãe vem abandonado. Como é que eu sei disso? Muitos estão perguntando, que ninguém viu isso no filme. Vão lá pro Telegram que vão saber o porquê que eu estou dizendo isso, tá bom? Então, ela era meio masculinazinha. Então, isso mostra, né, que era uma mãe que talvez não tivesse olhar. E aí eu não estou querendo aqui, gente, fazer nenhuma crítica sobre isso, dizer que a menina tem que ser vestida de menininha. Não, eu só estou tentando contextualizar, eu estou tentando, né, tentando pegar um dado e exemplificando para a gente entender, ok? Em psicanálise, eu sempre digo que 2 mais 2 dificilmente dá 4. Então, quando eu falo que Kiara se vestia de menininho porque essa mãe não tinha esse olhar, isso não significa que isso vai ser para todo mundo. Eu só estou pontuando isso para poder contextualizar e fortificar a minha tese, ok? Para ninguém dizer que ela é feminista ou é machista, não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, retomando aqui a história. Então, a Kiara, ela precisava ter essa mãe, ela tinha essa necessidade muito dessa mãe. Então, ela deixa essa mãe e vai pensar um pouco. E tem uma cena do lago, né, que ela tá olhando para esse lago também é muito significativo. Esse lago, ele tem um simbolismo, ele tem umas experiências antes mesmo da mãe ter ido embora, ter abandonado. Então, ele tem um ponto ali muito forte, aquele lago. E tem a ceninha da ave, né? Que ela pega aquela ave e acaba matando a ave. Que vou só falar essa ave lá no final, na última cena do filme, que eu acho que é bem interessante, que é a cena do lago. E aí ela passa, né? Ela pega aquele cachorro, né? Gente, quando ela pegou aquele cachorro e ficou querendo que aquele cachorro ficasse naquela lama, eu pensei, pronto, vai matar o cachorro também, do mesmo jeito. Né? Então essa mulher é perversa, ela vai fazer alguma coisa, mas não. Ela teve ali, ela não só ali, mas durante todo o momento, o período que ela estava, não só naquele momento que ela vai trazer aquele cachorro, mas em todos os momentos ela tem muitos
regressões. Então, ora Kiara, ela se coloca como criança, ora Kiara se coloca como adolescente. E aí tem uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, é que no desenvolvimento de cada um de nós nunca pulamos fases. Não digo a fases, né, de tipo criança, adolescente, jovem, adulto. Muitas vezes uma pessoa diz assim, eu fui tão cobrada, eu queria ser tão adulta, mas quando você passa a ser um adulto, você às vezes começa a ter uma regressão e ter atitude de criança ou atitude de adolescente. Se eu não usei e não pude exercitar a minha adolescência, provavelmente na minha fase adulta eu vou ter muitos picos de adolescente, né? Muitas formas de agir, né, como adolescente, porque nós não fugimos a isso. É preciso esse processo de maturação. Nós vemos muito isso, pacientes que chegam com aquela vozinha, sabe, de criancinha, ou com atitudes infantis, e é tão lindo que no processo de análise ele começa a crescer, e aí ele vai passar tanto na fase do desenvolvimento que Freud fala, a oral, o anal, a fala, a gente vai ver a criança, né, ou o adulto que está conosco, ela passando por essas fases, né, a gente trabalhando cada fase, né, ela até chegar a uma fase genital. E essa fase também de questão de criança, adolescente, a gente vê também todo dentro desse processo. E Kiara, ela tem esse processo de regressão. Então, há momentos que ela age como uma criança, como ela pega o cachorrinho, né? Qual é a criança que não quer ter um animal, um pet, né? Um animal de estimação que pede ajuda da mãe? A brincadeira que ela faz com a água. Ela está vivenciando ali com aquela mãe tudo aquilo que ela não pôde ter na sua fase, né, de criança. Ela está tendo a oportunidade de ter com a mãe tudo aquilo que ela não teve. Então foi o cachorrinho, foi o carrossel, que ela foi com ela, com a mãe que levou ali, que ela ficou olhando. E veja aquela cena, ela ali segurando o zinho, parecia uma menininha. Então ela precisava daquilo. Era como se naquele momento ela estivesse resgatando, ela estivesse voltando o tempo, né? E podendo fazer todo o seu desejo dela. Por isso não tinha planos, por isso que ela não tinha marcado nada, vou fazer isso, fazer aquilo, era a naturalidade dela. Alguns momentos que ela estava se agindo como adolescente, foi lá na festa, ela fumava na frente da mãe, ela quis beber na frente da mãe, ela pegou aquele homem, começou a beijar aquele homem. E todos os momentos, né, ela convocava também a essa mãe a assumir esse papel de ajuda. Veja, lá no cachorrinho, a mãe lá ajudou ela a limpar o cachorrinho. Lá naquela festa que ela foi, que ela bebeu, a mãe lá ficou lá esperando o tempo todo que ela né, pudesse voltar para casa. A mãe acolheu ela, voltou ela para casa. A mãe socorreu ela naquela montanha russa que foi. Aquela cena foi uma cena que ela demorou muito, né? E é uma cena meio angustiante porque a gente vê as expressões. Primeiro, tem a expressão de Anabel, naquele jeito meio parado, e daqui a pouco a Anabel ela começa a suavizar, e ela começa a participar, e ela começa a gostar daquela montanha-russa, e a Kiara foi o contrário, a Kiara tendo prazer, e daqui a pouco ela sofrendo com aquilo tudo, até que ela desmaia, e aí é quando essa mãe fica sabendo da doença terminal que ela tem. E aí veja a insensibilidade dessa mãe. Porque mesmo essa mãe sabendo que Kiara, ela teria uma doença terminal, que ela está prestes a morrer, ela vai plantar flores. E Kiara não suporta isso, ela fica muito revoltada com isso. Porque diz, você está fazendo isso e você sabe que eu não vou ter tempo de ver. Eu tenho meus dias contados. Isso é um ponto muito importante, sabe? A Anabel, ela era muito narcísica, ela era muito fechada para si, era muito ela tudo. No processo que ela ficou com Kiara, foi quebrando aos poucos, mas ela só conseguiu realmente sentir isso tudo depois, quando ela conversou com o ex-marido. Ali ele deu um toque para ela. Ali naquela conversa, naquele restaurante lá em Paris, quando ela deixa Kiara e vai se encontrar com ele diz uma coisa muito importante. Quando ela diz assim que ela estava sempre, que ela saiu, deixou eles, porque ela sempre queria algo mais. E aí ela conseguiu, teve riqueza, teve, né, uma vida confortável. E ele diz, mas você está satisfeita? Ela fez não, né, porque nunca acaba isso. Nunca até o fim. Eu preciso descansar, eu não aguento mais, eu preciso descansar. E aí é quando ele fala para ela, a gente precisa descansar. A fala não é bem assim, mas é esse sentido.
E é ali naquele momento que ele diz que todos nós precisamos um dia descansar, é quando cai a ficha dela, é quando ela consegue se ver, né, na filha, é quando ela consegue entender essa filha. Veja que foi o outro, foi no olhar do outro, foi na dor do outro que ela viu a sua dor, ela conseguiu trazer dentro para si. É naquele momento que ela volta e tem todo o processo do desenrolar, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Tem outra coisa que eu queria comentar aqui que é muito importante, que nessa busca de Annabelle, esse momento todo dela estar querendo atrás, de buscar, e ela não conseguia, né, dessa falta, preencher essa falta, o que é que ela faz? Ela vai para a filantropia, ela vai ajudar, ela vai cuidar de outras pessoas. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre sublimação. O que é sublimação? É fazer algo de bom para a sociedade, é fazer algo que o outro possa ser engrandecido, né? Algo que você vai... É um gesto mesmo filantrópico. Porém, é preciso a gente entender que nem sempre aquilo que eu faço para o outro, por exemplo, fazer a caridade, ou estudar, ou construir algo intelectual, significa sublimação. Às vezes apenas um deslocamento. Por quê? Quando eu sublimo algo, a minha dor, ou é aquilo que me dói, ele deixa de doer, ele muda. É como se eu tivesse algo aqui e isso aqui me incomodasse. Então, na sublimação, eu vou eleger esse outro, isso aqui vai deixar de existir e esse aqui agora eu vou colocar todas as minhas necessidades. Então, eu não sinto mais dor. Mesmo que o meu passado, algo que venha diante de mim, que me doía, ele venha à tona, mas eu tenho um outro objeto aqui no lugar. Isso é uma forma bem simples, tá? Para a gente entender a sublimação. O deslocamento é o contrário. Isso aqui me dói, isso aqui, esse objeto aqui é algo que me incomoda. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse objeto aqui e projeto nesse outro aqui. Eu desloco para esse outro aqui. Eu faço isso. Tá? Então, a minha dor continua a mesma. Eu posso fazer caridade, eu posso fazer algo intelectual, mas quando eu me deparo novamente com as situações em que me causa constrangimento ou que me causa dor, tudo vai vir à tona. Então, Annabelle, ela buscava o tempo todo ajudar, ela buscava o tempo todo fazer a caridade, ela buscava o tempo todo ser uma boa pessoa, mas no fundo, ela não conseguia, porque aquilo não era sublimação, ela estava deslocando a dor dela, ela estava tentando arrumar um outro objeto, algo para calar aquela busca dela, aquela dor que ela tinha dentro dela, né? Aquela falta que ela não preenchia nunca sobre isso. E aí, vamos voltar um pouquinho para Kiara também. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, eu trouxe algumas pontuações para a gente trabalhar sobre isso, né? Quando Kiara, né, naquele momento que vai e volta, que ela conversa com Annabelle e ela tem uma crise de raiva, isso é fantástico aqui dali, tá? Que ela tá lá sentada naquela janela, a gente vai entender muitas coisas também sobre aquela janela. Você observa, tem momentos que a mãe olha para aquela casa e vê uma janelinha com a luz acesa. Aquela janelinha com a luz acesa era sempre Kiara esperando que a mãe voltasse. E ela conta, quando você foi embora, você deixou, você lembra disso? Eu lembro muito bem, você deixou minha maquiagem toda espalhada aqui na mesa, na casa. E eu ficava aqui o tempo todo esperando. Isso foi quando a mãe dela foi embora, Annabelle, foi numa tarde de domingo. Por isso, quando ela toma aquele porre, que ela fica lá bêbada no outro dia, que ela dormiu por 2 dias, aí ela diz, hoje é domingo, ela faz domingo à tarde. Porque era justamente o dia que Annabelle abandonou a filha. E nesse domingo à tarde, ela passou a tarde toda e a noite toda esperando essa mãe. Então, aquela janela, com aquela luz acesa, simbolizava, eu estou esperando que minha mãe volte. E na conversa ela começou a ficar com muita raiva, e ela teve uma explosão de raiva muito grande que ela joga aquela xícara, né, que corta lá a cabeça da mãe. E aquilo é muito importante, que nós possamos colocar para fora todas as nossas raivas. Não necessariamente a gente jogar uma xícara em ninguém, não necessariamente agredir ninguém, que não é esse o processo, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a gente está trabalhando dentro do consultório: você tem raiva da sua mãe, você tem raiva do seu pai, porque há coisas que o pai e a mãe fazem que não é aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem. Mas a criança,
ela não pode expressar isso. Às vezes é uma coisa muito simples, não precisa ser nada normal, mas são coisas simples, né? Como no caso de Kiara. Kiara é uma coisa muito forte. Mas o fato de poder falar dessa raiva, poder colocar isso, simbolizar toda essa dor, faz com que essa dor diminua, que a gente possa lidar com ela. Então, eu preciso amar minha mãe, eu preciso amar meu pai, apesar de saber que eles não são perfeitos, saber que eles erraram, saber que eles pisaram na bola, como eu também, como mãe, pisei na bola, que errei muito com relação à minha filha. Então, quando eu consigo olhar para pai e mãe desse jeito, e dentro de um trabalho analítico, poder colocar ali dentro, naquele quadradinho, essa raiva, falar que ficou chateado, que eu tô com raiva, que eu tô com isso, tô com aquilo, e sair dali, poder olhar para minha mãe e beijar, eu vou conseguir, sabe, cuidar dela, eu vou conseguir abraçá-la, sem ter aquela mágoa que está dentro. Então, aquela raiva de Kiara pode fazer com que ela conseguisse tirar de dentro dela toda a dor. Ela já vinha no processo de estar com essa mãe, ela já vinha no processo de acolher e ser acolhida por esta mãe. E naquele momento ela foi muito pontual. Era necessário que aquilo tivesse acontecido, que aquilo tivesse realmente de ser feito, de colocar aquilo, até para o processo dela também. Até para que ela pudesse se libertar da dor e do passado dela, ela precisava colocar aquela raiva, falar para aquela mãe tudo que ela estava sentindo. E aí, quando ela dá aquele corte, então vai cuidar. E veja como ela naquela regressão, ela fica bem menininha ali. Ah, eu não queria fazer isso, eu não queria machucar você, né? De uma forma bem infantilizada que ela faz isso. Outro momento, uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar com vocês é quando Kiara bebe aquele porre que ela toma, que ela diz para a mãe, eu vou morrer, né, e eu não quero morrer, e a mãe diz, não fale isso. É impressionante, porque naquele momento, acredito que grande parte do que estão assistindo aquele filme já sabe o porquê que ela está ali, já sabe que ela vai morrer por poucos dias. A mãe dela, ela não quer ouvir isso. E aí eu pensei no seguinte, né, quantas vezes nós só ouvimos o que queremos ouvir? Quantas vezes o outro está dizendo para nós uma verdade e a gente não quer ouvir porque é tão duro, né? Porque é tão forte essa verdade, porque é tão difícil de ouvir essa verdade. E no momento que ela fala que não quer morrer, a mãe simplesmente ignora isso. A mãe simplesmente não escuta isso. E ela disse ali naquele momento. Já está já no final do filme. E ela toma aquele chá, ela vai lá na cidade, ela vai saber do marido dela, se o marido dela morreu, que ela quer visitar, e descobre que ele não morreu. E ela só vai saber disso depois que ela pergunta à filha se alguém mais da cidade sabe que ela está ali. Se alguém mais sabe da viagem da filha, que a filha ficou muito chateada, foi na hora que a filha deixou ela e deu um de adolescente rebelde que foi lá ficar com aquele rapaz e que bebeu todos. Porque ela tinha muito medo de as pessoas saberem, conhecerem, de a conhecerem, saber o que ela tinha feito. E é só aí que ela sente a liberdade no outro dia, né, ou 2 dias depois, né, porque foi 2 dias depois que ela dormiu 2 dias seguidos, de procurar saber sobre a filha e descobre que o marido, né, o ex-marido não morreu. E aí ela toma aquele chá, eu acho que é um chá alucinógeno, porque a mãe começa a viajar um pouquinho e ela deve também ter tomado isso. A Kiara, que já falou que já tinha tomado heroína, então ela deve ter tomar aquele chá, até para aliviar um pouco as dores dela. E a mãe dela começa a ver, e a gente vai sabendo um pouco mais de Annabel. A gente sabe que era uma pessoa que vivia assim, que ela tinha uma liberdade com aquelas cenas que ela com o marido, com o ex-marido, a mãe de Kiara, que ela disse, eu estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui. Nós vemos a necessidade de Kiara de estar junto com essa mãe, quando ela faz aquela montagem nos slidezinhos. E ela tem aquela viagem que ela vai naquela gruta. E é interessante é que naquela gruta ali, a Kiara vai para aquela gruta, escuta algo e aí resolve ficar com a mãe. E ela, quando escuta algo da gruta, ela volta e pergunta a Kiara, o que você quer de mim? A gruta é meio, eu acho que é meio mágico, alguma coisa. Eu não pesquisei muito sobre isso, mas eu achei bem interessante aquela questão daquela gruta, aquelas vozes ali, né? Por conta do alucinógeno que ela chegou aí para aquele lugar, a Annabel. E aí é quando Kiara diz para ela, né, que cochicha aquilo no ouvido dela e ela deixa a filha e vai embora. Sabe, eu observei uma coisa, eu não sei o lapso de tempo
que ela estava, porque ela estava num vilarejo, no lugar entre a Espanha e a França, onde é que ficava a casa, aquele vilarejo, e aí ela vai para Paris de avião e volta. Eu não sei, eu não consigo entender qual seria o lapso do tempo, eu não consegui perceber, mas o que eu percebi foi que quando Annabel vai embora, que ela não aceita, né, a proposta de Chiara e vai se encontrar com o ex-marido, a dor de Chiara é tão grande ali, é tão grande, que ela fica no chão. Quando a mãe volta da viagem, ela está no mesmo lugar e com a mesma roupa. Aquilo fez com que a doença de Chiara, né, naquele momento, talvez aflorasse mais, e ela ficou bem mais perto da morte. Ela perdeu todas as suas forças, porque era uma luta muito grande para Chiara, para ter essa mãe. Você imagina a emoção o tempo todo de estar ali e ter pedido a única coisa, já que a mãe nunca deu a vida dela, que a mãe pudesse ter dado a ela a liberdade. Isso é a questão poética do filme, né? Algumas pessoas acham aquilo absurdo, porque a mãe tirou, que a mãe matou a Chiara, mas era a única coisa que a mãe poderia ter dado a ela, né? De levar ela para aquele lago. E como eu falei para vocês, aquele lago tem um simbolismo muito, muito, muito grande. Então, naquele momento, quando Annabel vai embora, a Chiara ali se acaba, ela cai no chão. Ela não tem mais força mais para nada, ela estava entregue à vida e tinha perdido novamente a mãe. E aí quando a mãe vai lá falar com o ex-marido, então nós começamos a entender. E então a gente fica sabendo que a Annabel morava em Paris com ele. E a Annabel, ele diz que ela tem uma dificuldade com o social, ela tem dificuldade de estar com as pessoas. Que aí ela diz assim, olha, você não está bem, né? Colocou que Paris não é lugar para se morar, nem para se conviver com ninguém. E ela questiona alguma coisa, se é você, porque foi você que não quis ficar aqui, por isso nós nos mudamos daqui. E meus pais, até hoje, né, odiavam você por conta disso. Então, de certa forma, ela tinha uma vida agitada, ela quis sair de Paris e foram para aquele lugar. E aquele lugar era um lugar que o marido estava muito bem com Chiara. Ela que não conseguia se adequar, porque aquilo dali era mato, aquilo dali não tinha o glamour, não tinha a riqueza, não preenchia a ela. E ela vai embora, ela deixa tudo, ela apaga, ela consegue, quer dizer, apaga entre aspas, né, que ninguém vai apagar esse passado, mas ela faz uma barreira e vai ter uma nova vida. E aí ela diz o seguinte, foi interessante que ela diz isso lá no jantar, na primeira noite que ela dormiu lá com Chiara, que ela chegou lá, ela diz assim, quando eu fui embora, eu voltei a estudar. Então você percebe que Annabel, ela tinha um movimento de estudo, ela tinha um movimento de crescimento, ela não era paralisada. E ela saiu, deixou e foi estudar. Foi quando ela conheceu o atual marido dela. E aí ele se encantou com ela e ela ficou com ele. Ele proporcionou muita coisa com ela, mas ela não era feliz. Era uma mulher que não tinha felicidade. Ela não conseguia. E é quando naquela conversa, né, que ele diz que pergunta a ela, se correu o tempo todo atrás e nunca conseguiu alcançar. Só que ela devia estar numa situação confortável, na riqueza, né, que ela parou de procurar, mas ela morreu intimamente. Porque Annabel passa muito isso. A gente olha para Annabel e vê a tristeza o tempo todo. Enquanto Chiara tinha um olhar melancólico de tristeza, mas que ela buscava algo, Annabel desistiu do algo. A Annabel tinha desistido da vida, tinha desistido de tudo. Então, ela, por isso, acredito, né, que ela tinha ido por questão da caridade. Mas que ela não se importava mais com nada, né? Era só protocolo, era coisa muito organizada. E aí, quando o marido diz que, né, que era a única coisa que podia dar para a filha, e que quis fazer isso com a filha, mas a filha não aceitou que ele fizesse isso, e sim, que ele voltasse, e que era a mãe que ela queria. E ele fala da liberdade, que é preciso, né? Que às vezes a busca cansa, é preciso descansar. É naquele momento, né? Ali, talvez que começa a maternagem dela, ela começa a perceber o outro e ela volta. E ela acolhe Chiara, e ela tá lá, acabada, tá lá no chão. Talvez que aquela mãe não viesse, ela tenha morrido ali. Ela coloca aquela filha naquele carro de mão, leva para aquele lago. E aí, quando muitas pessoas se assustam com aquilo,
Porque às vezes a gente quer no filme um final feliz. A gente sempre está esperando que sejam as melhores formas. Ah, vou fazer isso daqui. Por exemplo, um casal vai fazer terapia de casal, então tem que ficar junto. E às vezes não é. É melhor para eles se separarem. Então não é isso que eu imagino. Então a gente sempre imagina ou quer ter aqueles finais românticos. Né? A gente escuta nos cinemas, né, hollywoodianos disso. Mas ali é uma verdade muito crua. E aquele desfecho é o melhor desfecho. Foi o resgate das duas. E observe que a Annabelle, ela se despe. A mãe, para gerar um filho, ela precisa se despir. A Annabelle tira tudo de cima dela. Aquela mulher do início, glamourosa, né, toda requintada, ela foi se transformando no tempo e ela foi buscando as suas raízes. A gente já viu uma mulher totalmente diferente daquela do início. E naquele momento aí ela se desnudou diante da filha. Ela pôde fazer o sacrifício, né, por amor à filha. Ali Annabelle conseguiu ser mãe. Ali Annabelle conseguiu acolher, fazer uma maternagem. E naquele momento que Kiara tira aquela roupa dela, naquele momento que Kiara abraça, que elas estão ali abraçadas, veja que ela cheira o cabelo da mãe. A filmagem, ele pega um plano de cima e vê o cabelo branco da mãe se entrelaçando com o cabelo da filha. É muito lindo. É o mesmo movimento das árvores. Lembra a cena das árvores? Duas pessoas fortes, porque elas eram muito fortes, eram muito idênticas as duas. E que lá na copa das árvores se entrelaçavam, era aquele cabelo delas ali. Elas duas estavam desnudadas, uma querendo a mãe e recebendo essa mãe. Kiara esperou 35 anos para essa mãe voltar e essa mãe voltou. Foram 35 anos em que ela pôde falar a palavra mãe. E ela disse várias vezes, mamãe, mamãe. Então, a ida naquele lago, eu estou até emocionada, gente, porque eu achei muito forte mesmo aquela cena. A entrada naquele lago, sabe? É o renascimento. Né? A água é fonte de vida. A água transformou Kiara. A água, né, que havia, eu vou dizer, que gera o bebê, que o bebê nasce, né? Naquele líquido amniótico, naquele broto. Ela aconteceu ali, naquele momento. Né? Ela olhou. Foi uma caminhada reversa. Foi de frente para trás. O que acontece com nós, né, enquanto mãe? A gente vai vendo a criança ter um nascimento e a gente vai vendo a criança, né, se desenvolvendo, crescendo, até ela poder criar asas e voar. Foi o contrário. Kiara estava aqui solta e ela foi voltando, ela passou a fase da criança, ela viveu a adolescência, ela voltou criança, voltou bebê e nasceu nos braços da mãe. Mas não nasceu para esse plano, ela nasceu para a vida que ela precisava, né? E que tem fé, alguma outra vida. E que se aqui acabou e morreu também, mas ela renasceu. Né? Foi bem significativa. E também a cena do pássaro. Lembra que eu sou você lá no início? Aquele pássaro quando ela mata, que foi tão cruel pra gente. O que ela fez com aquele pássaro? Ela pegou aquele pássaro que estava agonizante. Ela tem toda a alimentação, ele não quis. Ela acalmou. A mesma coisa que a mãe fez. A mãe colocou ela no braço, botou a mão nos olhos dela, acalmou. E ela disse, eu estou muito calma, não tenho medo nenhum. Ela tinha dito. Então, ela fez aquilo com o pássaro, acalmou e depois tirou a vida do pássaro, que foi para que ele não pudesse mais sofrer. E foi isso que aquela mãe fez. E aí, a coisa mais linda do filme, eu acho que a janela, sabe? Eu sempre digo aqui para vocês que eu gosto sempre de dar um nome do filme, né? Então, eu daria o nome desse filme, O Retorno da Mãe. Né? Ou Quando a Mãe Volta para Casa. Eu acho que seria esse filme, esse nome, Quando a Mãe Volta para Casa, porque quando a mãe faz, né? Quando Kiara morre, que a mãe vem, que ela vai chegando, que ela olha, tá lá a casa com a janela e a luz acesa e a mãe está voltando para casa. Eu me emocionei, gente. Eu realmente me emocionei, porque esse filme foi muito forte. A mãe está voltando para casa. A mãe voltou para Kiara naquele momento. Ela foi mãe naquele momento. Ai, gente, isso vai ficar gravado. Horrível. Deixa eu beber uma água aqui, peraí.
E isso a gente nem pode, gente, vocês que estão treinando para psicanálise, psicanalista, nós não devemos chorar no setting, viu, gente? A gente segura as trancas, mas aqui eu, né, vacilei, né? Porque eu acho que foi uma cena muito linda, né, desse reencontro. Porque aquela cena, eu tive esse insight, sabe? Hoje, eu tava vendo algumas partes e quando eu vi aquela mãe voltando naquela janela, eu disse, Annabelle foi mãe ali naquele momento, né? Então é isso, eu acho que esse filme foi lindo, muito lindo, né? Então, terminamos aqui o bônus que eu falei pra vocês. Entra lá que vocês vão saber a história, vão ver a história como era que Kiara antes dessa mãe ter deixado, o dia que essa mãe, que a mãe deixou, que foi no domingo à tarde, tá? É um vídeo que é o domingo, é um prólogo, então é o antes dessa mãe viajar, ter ido embora. Então a gente vai entender muita coisa de Kiara por esse filme. Então tá lá, tá, gente, no Telegram, vai lá na bio, lá no iniciozinho do Jasclip, tem lá o link, aí vocês acessa lá e entra, ok? Tchau!